Olá, meu nome é Thaís e, juntamente com a Camila, estaremos apresentando o artigo intitulado A esterilização pode ajudar a evitar itinerância em cães e gatos com dono? Então, na introdução, achei importante trazer algumas definições importantes aqui que são ditas no artigo. Animais errantes, então, são todos aqueles animais que estão na rua, que podem ou não possuir dono. E os animais itinerantes são os animais que estão na rua e que possuem dono. Então, são aqueles animais que os donos deixam dar uma voltinha, passear na rua. Esses são os animais itinerantes. O objetivo do estudo, então, é criar uma hipótese e testar essa hipótese, relacionando o status de itinerância dos cães e dos gatos com o seu sexo, a idade e a esterilização, testar essa hipótese através de dados de pesquisa e regressão logística bayesianas multiníveis. E por que é importante, né, a redução da itinerância? Simplesmente prevenção. Então, a gente consegue prevenir zoonoses, a gente consegue prevenir a predação de animais silvestres, a gente consegue prevenir também acidentes de trânsito e ataques a humanos. É importante também trazer aqui que foi dito no artigo que o confinamento do animal não não é garantia de saúde humana nem de saúde animal. Às vezes pode ser até pior, né, confinar um animal com alguém se não tiver um manejo adequado da saúde desse animal e da saúde da pessoa também, né? Quanto mais próximo tiver o animal do ser humano, maior é o risco de transmissão de zoonose. Então é importante que onde o animal esteja confinado tenha o manejo da limpeza adequado, o local seja bem limpo, o animal esteja sempre vacinado e também desverminado. Então é importante, né, que tenha esse manejo adequado da saúde do ambiente, da saúde do animal, para que não seja arriscado, tanto para a saúde animal quanto para a saúde humana, manter esse confinamento. Então, um pouco sobre a metodologia desse estudo. Ele foi realizado no município de Pinhais, aqui no Paraná, no ano de 2017. Na época, a população do município era em torno de 130 mil habitantes e o levantamento populacional dos cães e dos gatos foi retirado de um outro estudo que já havia sido feito anteriormente. Então, a coleta de dados ela foi feita da seguinte forma. Numa primeira etapa, escolheram-se 41 setores censitários dos 136 existentes no município de Pinhais. Estes setores censitários eles são separados pelo próprio IBGE. E dentro desses 41 selecionados, foram escolhidos 30 domicílios aleatoriamente. Então, no total, foram entrevistados 1.230 domicílios. Os resultados obtidos neste estudo para determinação do tamanho da população dos animais com dono foram de aproximadamente 50 mil cães. Destes, 32% das fêmeas eram esterilizadas e 19% dos machos também. E caracterizaram-se como itinerantes 14% das fêmeas e 21% dos machos. Na população de gatos, que estava em torno de 7.700 animais, 37% das fêmeas eram esterilizadas e 32% dos machos também. E aí, entre os animais itinerantes, 32% eram fêmeas e 58% machos. Considerou como hipótese principal que, se a itinerância é permitida pelos donos, sua ocorrência é afetada pelo sexo, idade e esterilização, e considerou como modelo matemático um gráfico acíclico dirigido, onde sexo, idade e esterilização estão diretamente relacionados com a itinerância e onde U são fatores não medidos e de potencial confusão, que são características individuais do animal e práticas de manejo realizadas pelo dono. O modelo estatístico usado foi uma regressão logística bayesiana em multinível, considerando 3 níveis: o animal, o domicílio e o setor censitário onde estava localizado. 4 regressões foram feitas para cada espécie, estimando-se o efeito do sexo, da idade e da esterilização, e considerando-se que a itinerância de um animal não depende dos outros e a probabilidade de itinerância é a mesma em todos os domicílios. Análises feitas, os resultados obtidos foram: para cães, uma menor prevalência da itinerância entre os animais esterilizados quando comparados aos não esterilizados, e com relação ao sexo, existe uma chance 54% maior de machos itinerarem do que fêmeas. Em relação aos gatos, não houve distinção entre animais esterilizados ou não, ou seja, independente da castração, os animais têm o hábito de itinerar. E ainda com relação ao sexo, a chance de um gato
itinerar é 3,89 vezes maior do que fêmeas. E considerando as duas espécies, cães e gatos, as probabilidades não foram afetadas pela idade. De acordo com o artigo, foi colocado alguns resultados sobre a hipótese, e os resultados ele apoia a hipótese de que a itinerância era mais prevalente em machos e gatos machos têm um maior alcance doméstico. O artigo ele trouxe uma revisão em que colocava que os animais, os cães machos que eram permitidos a sair para a rua, eles acabavam permanecendo mais tempo, porque é um sexo mais destemido, é um sexo que possui menos medo, tanto com outros animais quanto com homens. Então, por esse motivo, por eles serem mais destemidos, eles permanecem mais tempo na rua em comparação às fêmeas. A diferença de itinerância entre as espécies ela pode ser explicada parcialmente por fatores culturais e por fatores hormonais. Então, o artigo traz que a esterilização ela suprime a produção de hormônios sexuais. Isso vai implicar com que os hormônios sexuais tenham um efeito diferente entre as espécies nesse comportamento de perambulação. Logo, a esterilização também vai ter um efeito diferente nesse comportamento de perambulação dos animais, nos cães e nos gatos. Os resultados, eles não sustentam a hipótese sobre itinerância em animais novos e velhos. O intervalo de confiança dessa pesquisa, o intervalo de confiança do efeito não linear, mostrou que não existe efeito de idade sobre essa hipótese. Os autores, eles acreditavam que os animais mais novos, por eles serem mais novos, eles recebiam maior cuidado e por esse motivo eles eram impedidos de sair para a rua. E os animais mais velhos eram mais sedentários, e aí por causa do sedentarismo, né, reduzia a chance da itinerância nesses animais. Porém, os resultados não sustentaram essa hipótese. A hipótese também apontava para dois mecanismos. A primeira, de que a esterilização, a restrição dos movimentos e a supervisão era decorrente de uma guarda responsável. E a segunda hipótese, de que a eliminação dos efeitos hormonais pela esterilização. Como eu já tinha dito anteriormente, o efeito da esterilização suprime a produção de hormônios sexuais. Isso vai fazer com que reduza a atividade física e o comportamento exploratório desses animais, reduzindo a ocorrência de itinerância também. É possível que ambos os dois mecanismos estejam envolvidos. E é feita uma associação entre a esterilização e a itinerância, e essa associação é feita com a propriedade responsável, ou seja, os donos que geralmente esterilizam seus animais impedem eles de sair para a rua. Então, é feita essa associação de propriedade responsável. E nos gatos, é possível que outros fatores, como esse comportamento predatório, né, característico dos felinos, e essa facilidade maior de movimentação no espaço tridimensional, possam influenciar na determinação da frequência de itinerância nessa espécie. Além disso, os gatos são considerados animais mais independentes, e com isso, os donos acabam deixando esses animais saírem para a rua com maior frequência. Só o que acontece é que esses animais, eles defecam, provocam sujeira, provocam ruídos, e isso faz com que outras pessoas acabem querendo envenenar e envenenando esses animais. Então, por esse motivo, muitos donos acabam impedindo esses animais de saírem para a rua. Esse perfil desses tutores estão relacionados com a esterilização também. Então, os tutores que esterilizam os seus animais acabam também impedindo desses animais saírem para a rua. Então, nos gatos, a prática de manejo e os fatores culturais, eles podem ser bem importantes para a eliminação dos gatos de rua e eles devem ser considerados em pesquisas. Os dados sobre a frequência e a duração de itinerância nesses animais, tanto no gato quanto no cachorro, eles não foram coletados porque para esse tipo de pesquisa é utilizado alguns equipamentos específicos que têm um valor um pouco alto, então ficaria economicamente viável para essa pesquisa. Em muitos locais, a população de animais de rua, né, de cães e gatos de rua, são animais que possuem dono. Então, a prevenção da itinerância em cães e gatos com dono vai ser uma intervenção chave para reduzir o número de animais circulando em espaços públicos sem supervisão.
E a esterilização, ela pode contribuir positivamente para a redução dessa itinerância, para a redução desses números, desses animais de rua, já que, como dito anteriormente, a esterilização, ela reduz a atividade física do animal e reduz esse comportamento exploratório do animal, então a esterilização pode sim contribuir muito positivamente para a redução da itinerância dos animais com dono, porém, essa hipótese ela precisa ser mais estudada, como traz o artigo. Como não foi possível observar um comportamento diferente entre gatos esterilizados e não esterilizados, deve-se realizar mais pesquisas e aumentar o tamanho da amostra a fim de se obter uma margem mais segura de resultados. Além disso, colocamos também como sugestão que seja realizada uma pesquisa de levantamento populacional com um questionário mais detalhado e de forma presencial, para diminuir a margem de erros por interpretação das questões. O artigo também apresentou uma linguagem matemática complexa, o que dificultou um pouco a compreensão, tendo em vista que não temos conhecimento para interpretar um estudo com tal complexidade. Com isso, sugerimos que o artigo seja escrito em uma linguagem de fácil compreensão.